Seja estabelecida a palavra de Deus em nossos corações nesta hora, irmãos. Amém. Nós que estamos aqui e os irmãos que nos acompanham em casa e por motivos justos não podem congregar conosco, mas que o Senhor os alcance com a mesma graça. Lendo as Confissões de Santo Agostinho, na parte em que ele trata do valor e do sentido da memória para o conhecimento de Deus, no final nós nos deparamos com uma oração que Agostinho faz ao Senhor, e uma oração de inigualável beleza poética e com um profundo sentido doutrinário. Há uma pequena frase que eu queria destacar antes da leitura da palavra de Deus, para que o Senhor nos conceda aquilo que concedeu também a Agostinho no passado, no IV século. Naquela oração, ele diz, num certo momento: Tu me chamaste, e tua forte voz rompeu os grilhões da minha surdez. Brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos sejam destrancados, para que a boa palavra do Senhor, para que a santa expressão de sua vontade seja algo relevante para a nossa vida de cada dia. Convido você a meditar um pouco na palavra de Deus, e eu queria falar sobre a vida de uma igreja como referência para a nossa igreja. A igreja lá do Apocalipse, uma delas, a igreja de Esmirna. Deus me tem dado a oportunidade de compartilhar esta mensagem com algumas pessoas. Chegou a hora de falar à minha igreja. E eu queria que você voltasse o seu olhar para o capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 8 até o 11. A carta endereçada à igreja em Esmirna, na Ásia Menor, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Uma igreja para quem não há apontamentos ruins. Não há uma exortação de que ela precisa arrumar alguma coisa. É uma igreja que serve de exemplo para as outras igrejas. Mas não é uma igreja que está vivendo uma hora tranquila. Pelo contrário, é hora de crise. E eu queria que você ouvisse a palavra de Deus e compreendesse no exemplo de crentes do passado que na providência do nosso Deus amado foram usados como referenciais escriturísticos para a vida do povo dele ao longo das gerações. Chega até nós. Portanto, eu queria que você encontrasse aqui aquilo que aqueles crentes valorosos de Esmirna deixaram como um legado de fé e de comprometimento com Deus, com a obra de Deus. Todos nós sabemos, Paulo declarou isso aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 2, que o que Deus requer dos seus dispenseiros, dos seus ministros, daqueles que seguem e servem a Jesus Cristo com integridade de coração, é que eles sejam encontrados fiéis. Todos nós sabemos que na lida cristã desponta diante de nós esse alvo. Devemos ser fiéis ao nosso Deus em tudo que Ele pede de nós. Todavia, eu sei por experiência, talvez as coisas não sejam sempre assim na sua caminhada terrena.
talvez esteja sendo muito difícil manter acesa a chama da fidelidade no seu coração. Honrar o compromisso assumido. Às vezes, aquele compromisso feito diante do altar, num ato sacramental, como o que nós participamos há pouco. Manter a chama da fidelidade e honrar o compromisso com Deus. Se as coisas não estiverem tão bem assim, eu queria que você aproveitasse esta manhã, esses poucos minutos que ainda temos, para se deixar tocar pela mão do Espírito do Senhor, a chamá-lo com forte voz, rompendo com a surdez da alma. E você encontrasse nesse instante a possibilidade de renovar o compromisso com a fidelidade a Deus e com a obra dele. Porque Deus nesta manhã nos chama a esta renovação de compromisso com a fidelidade cristã. Diz aí o texto de Apocalipse 2:8 em diante: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. É Jesus falando por intermédio do apóstolo João, que aqui assume o caráter de profeta. E Jesus está dizendo ao anjo da igreja em Esmirna, e o anjo não é um ser celestial. O anjo, angelos, do grego, significa mensageiro. E o mensageiro da igreja não é um anjo do céu, é o pastor, é o líder da igreja. Portanto, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, aqueles que têm a incumbência de liderar o povo de Deus na terra, pelo exemplo, pela conduta em espiritualidade exemplar, pelo comprometimento de vida com as coisas do reino de Deus. A este, por intermédio deste, escreve a igreja em Esmirna e diz assim: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Não é difícil entendermos que é Jesus. Conheço, diz o Senhor aos crentes, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas há um adendo: tu és rico. E a blasfêmia, conheço também dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Leia comigo a última expressão do versículo 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Curve a cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra. Usa agora este instante, Senhor, para falar ao nosso coração, transformar a nossa vida, marcar a nossa história com os sinais de tua presença graciosa aqui. Que possamos agora, Senhor, sermos transformados em altares vivos para o teu louvor. Cuida de nós, então, ensina-nos o teu caminho e fortalece-nos para trilhá-lo com alegria. Por Jesus Cristo, Senhor. Amém. Irmãos queridos, Esmirna é uma das 7 igrejas. 7 é um número importante no livro do Apocalipse, que é um livro essencialmente simbólico que todos nós sabemos. 7 aponta para a perfeição. A 7 no livro, o número 7 se repete em diversos momentos, desde o início, quando os candeeiros são colocados, são 7 candeeiros. Os Espíritos de Deus são 7 Espíritos de Deus. Tudo isso apontando para uma realidade: a perfeição de Deus. Os candeeiros, os 7 candeeiros, Cristo está no meio deles, para simbolizar que Cristo habita com o seu povo, está no meio da igreja e passeia por ela. 7 igrejas reais da Ásia Menor são tomadas como referências
a mensagem que Cristo quer passar e falar ao coração do seu povo, esparramado em toda a terra. Portanto, as mensagens às 7 igrejas são mensagens a todas as igrejas. Esta igreja em particular ficava num local estratégico no Império Romano. Geograficamente falando, a cidade de Esmirna era uma cidade importante para a ciência, medicina da época. Era uma cidade alinhada com a política do Império Romano. Era uma cidade que granjeava, atraía o olhar de Roma. As coisas em Esmirna aconteciam sob as bênçãos do império. E havia fartura na cidade, portanto. Investimento de Roma na cidade, que era um ponto e um polo estratégico em termos políticos e religiosos. Esmirna era chamada de a coroa da Ásia Menor. Vejam aí, a coroa da Ásia Menor. De tão bela, de tão relevante, de tão significativa. E muita gente gostaria de viver em Esmirna e sentir os respingos das benesses de Roma. Havia um culto ao imperador em Roma, forte, defendido com unhas e dentes. Esmirna celebrava as vitórias de Roma. Quando o Império Romano saía às guerras, Esmirna era uma das primeiras cidades a celebrar as conquistas de Roma. Havia um altar erigido ao imperador, portanto, que era adorado como um ser divino. A religião do Império Romano era obrigatória em Esmirna. Não é por acaso que 50 anos depois de João falecer, seu discípulo Policarpo, com 86 anos, bispo em Esmirna, foi jogado à fogueira, porque não se rendeu ao senhorio de César, mas afirmava que só Jesus Cristo era o Quírios, o Senhor. João, quando escreve, está em Pátimos, aquela ilha de um arquipélago de 50 ilhas no mar Egeu, uma ilha vulcânica, pedregosa, escarpada, poucas árvores, uma ilha presídio. Roma mandava muitos dos seus prisioneiros, especialmente os prisioneiros políticos, para essa ilha. João, que afirmou que Jesus é Senhor e que pregava o evangelho da graça de Deus a todos por causa de sua integridade e fidelidade ao Senhor, também foi mandado para Pátimos. Velho, é o último dos apóstolos vivo. No fim da vida, ainda recebendo a má influência do imperador de Roma, Domiciano, um dos piores imperadores de Roma. Recebendo ainda a ação maligna desse homem, foi extraditado, foi mandado para Pátimos. E lá ele teve essa visão. E lá ele compreendeu e escreveu o que é que Jesus queria falar aos crentes de Esmirna e aos crentes de todo o tempo. Crentes verdadeiros de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, e membros do seu corpo na terra, a igreja. Esmirna, portanto, era um celeiro de coisas boas, mas não para gente que temia a Deus. Esmirna era um lugar aprazível,
mas não para quem levava Deus a sério. Os crentes, porque amavam ao Senhor Jesus, começaram a ser perseguidos, martirizados. Havia também em Esmirna uma forte comunidade judaica que, aproveitando-se da divindade romana, do culto ao imperador, começaram os judeus de Esmirna a delatar os crentes, dizendo: estes são rebeldes ao Império Romano e precisam de atenção por parte do Império. E então vieram contra os crentes. Os judeus começaram a fechar a possibilidade de comércio para os cristãos. E judeus, nós sabemos, sempre dominaram os caminhos comerciais no mundo. E eles começaram a fechar as suas portas a qualquer tipo de negócio com cristão. A perseguição do império e a rebeldia maligna de religiosos que olham para cristãos com raiva consumada e fecham o coração dizendo: não temos nada para vender, nada para comprar de vocês. Se virem. Resultado: escassez, falta de comida, falta de roupa, falta de gêneros vivenciais para casa, escassez, penúria, sofrimento, dor, incertezas, questões. E agora? Mudamos de cidade, vamos embora, largamos tudo, abandonamos tudo. O império está saqueando os nossos bens. Nossas propriedades já não são mais nossas. O império vem e decreta: isso é de Roma. E agora? E por trás de tudo, uma ideia: rompam com essa fidelidade a Jesus. Abracem César, ou então o judaísmo, e vocês viverão bem. Haverá comida de novo na mesa, haverá roupa para vestir, haverá negócios, haverá fartura, haverá bênçãos para a vida. Rompam com tudo isso. Deixem de lado a ideia de serem devotos a Cristo, dedicados a Cristo, consagrados a Cristo. Abandonem tudo isso. Nesse contexto, o livro do Apocalipse chega aos crentes em Esmirna. A palavra de Jesus os alcança. E eles são tocados providencialmente pela graça que desce do céu. E renovados no compromisso de fidelidade com o Senhor. O que isso tem a ver conosco hoje, irmãos? O que isso pode repercutir na nossa conduta diária? O que essa história de penúria, de escassez, de sofrimento, de perseguição tem a ver comigo e com você hoje, no século 21? Talvez nós não estejamos sendo chamados a renegar a fé como uma obrigação para nos darmos bem, para a nossa família ter estabilidade, para que não soframos nenhum tipo de contrariedade na caminhada da vida, na caminhada empresarial, nos negócios que fazemos. Talvez isso não esteja acontecendo assim, como uma obrigação, em que nós tenhamos que escolher entre um e outro. E agora? Mas talvez a coisa seja velada, sutil, sorrateira. Talvez a perseguição não seja declarada.
Mas se você está sentindo o fogo ardente dela a persegui-lo cada dia, em cada momento, o que é que você tem que fazer? Eu queria muito que você encontrasse nessa referência da igreja em Esmirna uma referência para a sua conduta também, meu irmão e minha irmã. Que você não virasse as costas para o padrão de fidelidade ao Senhor. Que você olhasse para o alto e tirasse o olhar do lado. E não se deixasse levar apenas pelas expressões das experiências que vão sendo amealhadas, ajuntadas a cada dia, no embate da vida. Eu queria que você olhasse para o alto, e encontrasse que é de lá que vem a graça para nos dar suprimento verdadeiro. Encontrasse no alto a razão para continuar insistindo no projeto de Deus. Olhasse para o alto e entendesse que é de lá que vem o bálsamo, o consolo, para nos dar alento em meio às lutas que muitas vezes não acabam. Que você olhasse para o alto e encontrasse assentado num trono o Deus da sua história, o Senhor Jesus Cristo, reinando à destra da majestade nas alturas, com uma promessa que não vai vacilar, que não vai oscilar, que não vai demorar. A promessa de que Ele voltará. A promessa de que Ele porá fim em todo e qualquer sofrimento. A promessa de que as coisas vão entrar no eixo. A promessa de que a vitória é do Cordeiro. A vitória é daqueles que confiam no Cordeiro. A vitória é para todo aquele que já tem lavadas as suas vestes no sangue desse Cordeiro. Olhe para o alto. Encontre um ponto de apoio, onde em nenhum outro lugar na terra você encontrará. Olhe para o alto. Veja Cristo falando ao seu coração. Se você quer renovar o seu compromisso de fidelidade a Deus e à sua obra, algumas coisas precisam suceder na sua história. Algumas coisas precisam aparecer na sua conduta. E eu queria destacar 3 coisas importantes que o texto nos apresenta. Nós precisamos tomar como refúgio para a alma, em tempos de dificuldade, em tempos de contrariedades, em tempos de perseguição. O que eu preciso reconhecer, se eu quero manter acesa a chama da fidelidade ao meu Deus em minha vida, em minha alma? Primeiramente, eu preciso reconhecer que apenas o Senhor, e tão somente o Senhor, reconhecer que o Senhor conhece de perto, a fundo, todas as minhas lutas, todas as minhas adversidades, todos os meus sofrimentos, todas as minhas tribulações. Você quer manter acesa a chama da fidelidade a Deus no seu coração? Reconheça, compreenda que Deus em Cristo conhece a sua dor. Deus conhece de perto o tamanho dessa dor, a intensidade da sua perseguição, a forma do seu sofrimento e, o mais importante, a razão por trás de tudo isso. Deus conhece, Cristo sabe. Veja o que Ele mesmo disse à igreja em Esmirna, versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, a escassez que veio contra vocês. Eu conheço, mas diante dos meus olhos vocês são ricos e não pobres. O ponto de vista de Deus sobre o seu povo não
em muitos momentos, não se equipara ao ponto de vista que o homem tem a nosso respeito. Para o homem, para a sociedade humana, muitas vezes nós somos fracassados, mentecaptos, lunáticos. E muitas vezes nós nos abatemos com isso. Ignorantes, não tem nada na cabeça, são levados por uma lavagem cerebral de homens que estão mercadejando a fé. Mas o ponto de vista do Senhor Jesus sobre nós é que nós não somos isso. Você não é um qualquer, você não é um desprezível, você não é um miserável. No olhar de Cristo, a igreja em Esmirna não estava senão na condição de abastada, rica. Porque a riqueza de Deus não se compara com a riqueza que o mundo pode oferecer. Não é a riqueza da prata e do ouro, necessariamente. É a riqueza que não se corrói, nem se dissolve com o tempo, que ladrão não pode roubar. É a riqueza que o próprio Deus oferece e que perdura para a eternidade. É a riqueza de enxergar no horizonte da história, não o fim do homem com a morte, mas para além desse horizonte histórico, humano e terreno, em que a morte muitas vezes sobressai como um arqui-inimigo da alma do homem. Para além disso, o crente é capaz de enxergar e de encontrar um reino glorioso, que brilha fulgurante diante de Deus e preparado por Ele mesmo para todo aquele que loucamente vive o Evangelho no meio da sociedade humana. Compreendendo que não está no homem a esperança, mas no Cristo vencedor. Aguardado, celebrado, honrado em todo e qualquer momento, mesmo nas lutas, nas contrariedades, nas perseguições, nas loucuras dos próprios homens maus. Honrado em nossa vida. Queridos irmãos, por favor, abra os ouvidos. Deus conhece exatamente o tamanho da sua dor. Deus conhece as razões por trás de tudo isso. Deus sabe da perseguição. Cristo compreende o seu sofrimento. Isso deveria, pelo menos, trazer alívio, segurança e paz ao nosso coração. Mas há um detalhe que não deve ser desprezado aqui. O Senhor não conhece de ouvir falar, irmãos. O Senhor não conhece de longe. Ele não está no céu olhando à distância o que se passa na vida do seu povo na terra, não. O conhecimento de Cristo é de perto e mais, é de dentro das circunstâncias do nosso viver. O Senhor está conosco sempre e nos ajuda a enfrentar os desafios da vida, por mais duros que eles sejam, estando ao nosso lado e pegando em nossa mão e dizendo: eu estou aqui, aquiete-se, a minha vara, o meu cajado o consolará, no vale sombrio da morte, eu estou aqui. Meu irmão, Deus está com você nas suas agruras e dificuldades. Deus está, Ele não está olhando de longe dizendo: vai, corra. E Ele está dizendo: siga-me. Eu passo pelo vale sombrio com você. Siga-me. Por favor, abra os ouvidos. Abra o coração e deixe o sol da presença de Cristo raiar, dirimindo toda a escuridão. Creia, Cristo conhece, e porque Ele conhece a intensidade da minha dor, eu posso perseverar na fidelidade a Ele.
eu posso teimosamente dizer não às insinuações malignas que me querem levar para um lado contrário ao da vontade de Deus e dizer não, eu quero continuar servindo ao meu Deus até o fim. Até o fim. Até que o horizonte terreno se dissolva e os umbrais da eternidade apareçam diante dos meus olhos. E diante dele esteja o meu Senhor a me dizer: vinde, bendito do meu Pai. Vinde. Para o gozo, para a alegria preparada. Em segundo lugar, se nós queremos manter acesa a chama da fidelidade em nosso peito, a despeito das lutas e dificuldades de cada dia, precisamos, além de reconhecer que o Senhor Jesus está conosco sempre, Ele conhece as nossas lutas de perto e de dentro das circunstâncias que a fazem brotar na nossa história. Além disso, precisamos reconhecer que a sua mão é forte e nos sustenta em nossas dificuldades e fragilidades. Deus não apenas conhece o que acontece conosco, sabendo de perto tudo o que se passa conosco, mas Ele também sabe o tamanho da nossa fragilidade. Deus conhece também a nossa própria fragilidade, a nossa incapacidade de responder por nós mesmos aos apelos de sua vontade. Ele sabe de que estrutura nós somos formados, Ele sabe que nós somos pó. Portanto, o Deus que nos conhece de perto e por dentro, nos oferece a sua mão. E se nós quisermos manter acesa a chama da fidelidade em nosso coração, nós precisamos segurar nas mãos do nosso Senhor. Reconhecer que a sua mão é forte e nos sustentará em todas as nossas fragilidades. O Senhor sabe exatamente até onde somos capazes de suportar o sofrimento. O Senhor sabe exatamente todo o tamanho do nosso vigor espiritual. E Ele sabe que esse vigor espiritual que temos vem de suas próprias mãos, é oferecimento de sua graça, e, portanto, Ele sabe quanto deve derramar de graça sobre nós, para que nós possamos perseverar fielmente até o fim. Os crentes em Esmirna estavam relegados pelos homens a uma situação de penúria, de escárnio, de vergonha. Eles eram convidados ao banimento. Eles tinham que se afastar de tudo e de todos. Não poucos estavam morrendo, martirizados pela ira de Roma. E Jesus então diz: eu conheço também aqueles que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu conheço a ira dos homens maus, e darei a vocês a minha paz. Darei a vocês a compreensão de tudo. Darei a vocês a chance de fazerem leituras corretas dos episódios de cada dia. Vocês não podem olhar para os homens como se fossem eles as fontes do mal. Vocês precisam compreender que a luta que vocês têm não é uma luta carnal, feita pelo homem para o homem e contra o homem. Não, existe algo por trás, envolvendo a malignidade do próprio Satanás. Interessante que sinagogue, no grego, significa congregação do Senhor. E Jesus, a falar a Esmirna, diz assim: aqueles que se declaram sinagoga
do Senhor são de fato sinagoga de Satanás, congregação do diabo. Estão fazendo a vontade dele. Meu irmão, por favor, tire o seu olhar das circunstâncias. Elas não são a fonte da maldade. Nelas aparecem a maldade, as maldades. Por favor, compreenda que a nossa luta é espiritual. Eu não estou aqui pedindo para você ficar vendo o diabo, o demônio, em tudo, não é isso. Eu estou dizendo que nós não podemos dizer também que isso não existe. O diabo está por trás de muitas ações malignas que são feitas contra nós. E o intuito é um só: nos desviar do projeto de Deus, nos afastar da vontade de Cristo, nos fazer cegos à boa influência da palavra de Deus em nossa vida, nos levar a virar as costas ao nosso Deus. O propósito é esse. Por favor, não ceda a esse propósito. Resista pela fé até o fim, compreendendo que o Senhor suprirá a sua vida com aquilo que você precisar, para que o seu vigor espiritual não naufrague, mas você tenha condição de honrar o nome de Jesus até o fim. Em terceiro lugar, se você quiser manter acesa a chama da fidelidade no seu coração, além de você compreender que o Senhor conhece todas as nossas lutas, dores e adversidades, além de reconhecer que a mão do Senhor é forte e suficientemente providente para nos dar o suprimento em todas as circunstâncias e até mesmo diante das nossas fragilidades. Em terceiro lugar, nós precisamos reconhecer que também a mão do Senhor é generosa e nos recompensará por tudo aquilo que, na força da graça de Deus, nós fomos capazes de realizar para a glória, honra e louvor do seu grande nome. A mão do Senhor não é apenas forte, ela é também dadivosa, generosa, para nos abençoar. O Senhor tem bênçãos preparadas para a minha vida e para a sua vida. E essas bênçãos não aparecerão no nosso viver terreno. São promessas benditas que devem alimentar o nosso coração numa santa expectativa do amanhã, do porvir. Há bênçãos para agora. E a grande bênção que Deus em Cristo está prometendo ao seu povo é esta: alimentem a chama da esperança no coração de vocês, porque eu tenho preparado algo maior do que vocês já receberam aqui, para depois, para o amanhã eterno. E eu vou dar a vocês aquilo que ninguém pode oferecer. O pão pode faltar na sua mesa, a roupa pode esgarçar e se acabar no seu corpo. Você pode ter penúria e você pode ser tratado como um indigente, um mendigo entre os homens. Mas eu garanto a vocês que por mais que as coisas sejam difíceis e por mais que até mesmo por causa dessas dificuldades a morte chegue para vocês, eu os honrarei. E eu prometo que vocês serão abençoados com algo que homem nenhum pode oferecer. A mão do homem não pode dar, mas a minha mão pode conceder. Eu sei que essa não é uma mensagem que muitos homens gostam. Eu sei. O coração do homem não gosta muito dessas mensagens. Porque o coração do homem é ganancioso, o coração do homem é vil, o coração humano quer bênçãos para agora. E por isso as igrejas ditas de prosperidade, elas ganham muito com isso.
Porque elas falam, elas apelam a essa dimensão gananciosa do próprio coração humano. Falar de céu, falar de reino glorioso, do porvir, do amanhã eterno, isso não atrai muito. Mas o coração do crente, daquele que é fiel ao Senhor e quer honrá-lo em toda e qualquer experiência da terra, esse coração saberá o valor dessa promessa bendita para o amanhã. E por mais que a chama do sofrimento venha e cause até a morte, esse crente permanecerá olhando para o autor e consumador da sua fé e aguardando o grande e glorioso dia do encontro com Ele. Veja o que Jesus disse, versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Que palavra interessante de Jesus. Eu conheço, eu sei que está duro, eu sei que as coisas estão feias para vocês, eu sei de tudo isso, eu estou com vocês, eu estou sustentando com a minha mão amorosa, paternal, e eu quero dizer para vocês, não vai acabar. Eu quero dizer para vocês, o sofrimento vai continuar. Vocês vão continuar sofrendo. Que palavra! A gente não gosta disso mesmo, não. O meu coração não se alegra com isso. Já pensou Jesus olhar para mim e falar, quero falar com você, você vai sofrer. Opa, Senhor, peraí, eu quero bênção. Eu quero alegria, Senhor. E eu quero que você seja fiel. Certo, Senhor? Qual é a bênção que o Senhor vai me oferecer? Não. A bênção chama-se sofrimento. Para agora. Eu quero que você seja fiel. O sofrimento vai continuar. Não adianta chamar o anjo da igreja para orar por você. Oh, pastor, vem aqui, a coisa está dura. Faça uma oração, aquela de libertação. Não vai adiantar. Jesus disse, o sofrimento vai continuar, mas não temas as coisas que tens de sofrer. O diabo, sim, é o diabo, está para lançar em prisão alguns de vocês. E a prisão, naquele momento, significava não apenas a retirada do meio social, mas a clara afirmação de que a morte estava chegando. O martírio chegaria. Prisão e morte. Prisão, decapitação. Conheço, não temas o que tens de sofrer. O diabo lançará em prisão alguns de vocês, para que vocês sejam postos à prova, para que a fidelidade de vocês seja provada, e vocês terão tribulação. Tribulação. Mas Jesus diz, eu garanto, o período não será muito longo. 10 dias. Não são 1000 anos. 10 dias. Para indicar um período curto, mas haverá, vai doer. E então Jesus completa, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sejam fiéis crentes, mesmo que vocês sejam levados à morte, ao martírio. A palavra de Jesus esperançosa é esta, eu darei a coroa verdadeira da vida. Você está lembrado? Esmirna, a coroa da Ásia, a coroa bela, que todos queriam desfrutar. A coroa da Ásia. Agora é Jesus dizendo, eu não vou dar a coroa da Ásia para vocês. A coroa da Ásia pode ser retirada de vocês, e vocês retirados dela. Mas eu darei a coroa da glória para vocês.
uma alegria que nenhum homem pode tirar, real, eterna. Eu darei. Irmãos queridos, a nossa felicidade não pode ser construída pelas nossas próprias mãos e por aquilo que aqui nesse mundo nós podemos encontrar e experimentar. A nossa real felicidade vem de Deus e de suas mãos generosas, e é nele que ela é construída e preparada. E dele, como fonte, e para ele, como alvo e propósito, nós existimos. Dele recebemos, para ele nós existimos. Nisso está a razão de viver, nisso se encontra a verdadeira felicidade. Lembre-se da igreja de Esmirna e tenha a motivação certa para servir ao Senhor. Por que aqueles crentes se mantiveram fiéis até o fim? Porque eles amavam a Jesus mais do que as suas próprias vidas. Eles amavam a Jesus sobre tudo e todos e podiam enfrentar a penúria. Já pensou o pai olhando para os seus filhos, vendo-os com fome, pedindo pão de cada dia e o pai não poder dar? Já imaginou a cena de soldados entrando na sua casa e levando todos os seus filhos, sua esposa, aprisionados para longe de você? Pegam você e levam para outro lugar. Já pensou nisso? Você é capaz de manter-se fiel nessa situação? É preciso ter uma motivação por trás e dentro do coração. A única motivação capaz de dar ao crente a perseverança na fidelidade é o amor por Jesus Cristo, sobre todas as coisas. Eu termino com uma história contada por Elisabeth Elliot. É uma parábola que ela escreveu. Elisabeth Elliot, ela escreveu a parábola da pedra. E nessa parábola, ela diz que os discípulos um dia estavam com Jesus e Jesus os chamou para uma pequena viagem. Mas antes de partirem para a viagem proposta por Jesus, Jesus olha para os discípulos e diz assim: cada um de vocês pegue uma pedra e me sigam. Pedro, diz lá a parábola, bem esperto, observou que Jesus costumava andar a pé. E muitas vezes a caminhada cansava. Então ele estrategicamente escolheu uma pedra pequena, pôs no seu alforje, e os discípulos todos pegaram também as suas pedras. Alguns pegaram pedras até robustas, grandes, e partiram. Pedro, todo contente, observou os demais, dizendo: eles são muito tolos, eles vão ficar cansados, mas eu, muito esperto, estou com a minha pedrinha aqui que não vai me dar nenhum trabalho. E foram, e caminharam, e até que chegaram num determinado local, cansados, inclusive Pedro. E então o Senhor Jesus disse: vamos parar um pouco e descansar. Aí todos sentaram, olhando para Jesus, e Jesus disse: vocês trouxeram a pedra? E todos disseram: sim, Senhor. Eis aqui a nossa pedra. Então Jesus disse: peguem as suas pedras. Pedro pegou a sua pedrinha, todo feliz, e Jesus então disse assim: me deem a pedra, que eu vou transformá-la agora em pães para vocês. E Pedro, opa. E Jesus pegou a de João, uma pedra grande, transformou num pão muito bonito, deu a ele, e para cada um dos demais, cada um com um pão grande nas mãos. E Pedro com um pedacinho de pão, triste, olhou, e Jesus disse: podem comer, esse é o alimento que vai sustentá-los na caminhada que ainda temos pela frente. Pedro comeu o pão, não gostou, ficou com fome. E os outros, comendo o pão, Pedro até tentou um pedacinho de João. João, não, esse é meu.
Eu preciso dele. E assim foi, ele contrariado, Jesus disse, vamos, vamos. E começaram a caminhar, e Jesus olhou para eles, olhando para trás, e disse, peguem novamente uma pedra. Opa! Pedro então se lembrou da experiência não tão agradável, olhou, correu e pegou uma pedra bem grande. Colocou no ombro, todo feliz, olhando para os demais e disse, agora vocês não vão me pegar. Todos pegaram a sua pedra e partiram após Jesus. E Jesus caminhou bastante. E Pedro já estava com os ombros feridos, mas estava lá. A caminhada dura, difícil, suando, feito esse pastor aqui no púlpito, né? E ele estava lá, tentando levar até o fim aquela grande pedra. Mas sempre lembrando, o pão, hein? O dia está acabando e Jesus chega numa praia bonita, olha para os discípulos e diz, vamos parar aqui e passar a noite nesse lugar. Pedro, chegou a hora. Então Jesus diz, peguem a pedra. Pedro, está aqui, Senhor. Entrem no mar. E todos começaram a entrar no mar. E Jesus então olhou para eles e disse, joguem a pedra no mar. Pedro ficou assim, peixe? Deve ser. E cada um começou a jogar a sua pedra. Plum, plum, plum. Pedro chegou, deixou por último, olhando para Jesus. Jesus, jogue a pedra, Pedro. Pedro segurando a pedra. Nada havia acontecido. Ele joga a grande pedra. E nada acontece. E Jesus diz, venham, voltem para a praia. E todos saem da água. E nada acontece. Jesus olha para Pedro e o seu semblante está caído. Jesus olha e pergunta, Pedro, o que foi? Imagine Pedro. Senhor, àquela hora o Senhor me falou para pegar a pedra, eu peguei uma pedrinha pequena, o Senhor transformou em pão. Eu fiquei com fome o dia inteiro. Agora, depois, o Senhor pede para a gente pegar outra pedra. Eu peguei uma pedra grande e eu acabei de jogá-la ao mar e nada aconteceu. Senhor, eu estou com fome. Eu não entendi nada. Por que o Senhor fez isso comigo? Jesus olha para Pedro novamente, com muito amor, e faz uma pergunta. Pedro, por quem você carregou a pedra? Para quem você carregou essa pedra? Motivação define a inteireza do nosso caráter na carreira cristã. Motivação. Para quem você vive, meu irmão? Para quem? De quem é a sua existência? Para quem você é o que é? Faz o que faz. Que o Senhor mantenha acesa a chama da fidelidade no seu coração. Hoje, até a volta de Jesus Cristo. Amém?